O papel da arte, no momento que a gente está vivendo, de isolamento, de tantos retrocessos, é uma questão que tem sido muito discutida. Ela é uma linguagem que permite que a gente mantenha um contato com o mundo e que a gente mantenha um contato social, embora estejamos isolados fisicamente. As falas que a gente vai ver agora, elas trazem algumas experiências a partir de diferentes lugares e a importância da arte para lidar, para encarar essa situação atual. Para mim, a arte é importante na vida de qualquer um, principalmente nesse período que a gente precisa ficar em casa. Então eu acho bem importante assim a pessoa fazer outras coisas para exercitar a mente, tipo dançar, cantar ou tocar. A arte de cada um assim. Como a escola é online, a gente não vê os amigos, a gente não vê o professor, não pode esclarecer dúvidas assim presencialmente. Para mim é bom assim a gente procurar outras coisas para tirar a mente desse lugar assim de ficar só em casa e estudar e fazer as coisas todas que tem obrigação. Então, para mim, a arte é boa no sentido de tirar a mente das coisas ruins que estão acontecendo, pelo menos por meia hora ou uma hora, para não ficar o dia todo assim pensando no que você vai fazer amanhã porque você está em casa. Então, para mim, é bem importante a arte na vida de todo mundo assim durante a quarentena. É bom você experimentar fazer coisas novas, mas sem precisar sair de casa. É meio difícil, mas também não é impossível. Então, quando começou a pandemia, eu tava completamente perdida. Isso tudo é muito novo pra mim, eu nunca vivi uma situação assim antes. Então, eu não sabia como lidar com a minha família, com os meus amigos, com meus estudos. E foi nesses momentos de caos que eu usei da música, da dança, dos filmes, dos livros, como uma forma de me abstrair de tudo isso. Um meio de esquecer dessa situação e respirar. Foi assim que eu percebi o quão importante a cultura está sendo para mim nessa quarentena. E que eu não conseguiria estar passando por esse momento difícil sem ela. E não sou só eu que sinto isso. Eu percebi que muitos artistas estão usando dos seus talentos para não abstrair só a si mesmos, mas também a muitas outras pessoas, sabe? A ajudá-las a passar por esse momento, a mostrar que elas não estão sozinhas e a tocá-las através da música, da dança, através de todas essas artes que estão servindo como uma forma de unir as pessoas, né? Num momento que a gente não pode se encontrar fisicamente. Então, eu vejo que a cultura desempenha um papel muito maior do que só distrair as pessoas, do que só suavizar um momento difícil. Que ela traz também esse sentimento de união. Então, eu espero que esse sentimento perdure nas pessoas até mesmo depois desse período, dessa quarentena, e que nós lembremos e valorizemos ainda mais a cultura depois de tudo isso. Como a gente pôde ver nesses depoimentos, a arte e a cultura elas sempre estiveram presentes no nosso dia a dia, mas isso agora tem ficado muito mais explícito, né? Hoje as pessoas admitem que elas precisam da arte, inclusive, para manter um equilíbrio emocional, para se sentirem vivas. Né? A arte ela está nos livros que você lê, nos filmes e nas lives que você assiste, na música que você escuta. E por um outro lado, se a gente tem essa arte tão em evidência, a gente tem também uma desvalorização do artista e fica claro quanto essa profissão é vulnerável. A Lei Aldir Blanc, por exemplo, ela é super importante, é necessária e urgente para
garantir um mínimo, né, de auxílio para essa classe trabalhadora. E aí, para a gente entender isso, né, de um lado a arte tão em evidência, se mostrando super necessária, né, no nosso dia a dia, de outro, os artistas nessa situação tão vulnerável. Como é que a gente pensa isso? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender essa diferença entre o fazer arte, né, e consumir arte. Né? São coisas diferentes. E o fazer arte, ele é construção de história, de memória, ele é percepção, reflexão, criatividade, é produzir cultura. E produzir cultura é desenvolvimento humano, social e econômico. A gente tem mania de medir uma qualidade de vida sempre pela régua econômica, né? E a gente esquece do principal, que é o que a gente sente e o que a gente vive, o que a gente pensa. Tem várias maneiras de a gente produzir cultura, né? Porque isso está diretamente ligado com as nossas manifestações das diferenças. E esse é um ponto crucial, eu acho, nessa discussão. A gente pensar nisso enquanto um processo de manifestação de diferenças. Porque a gente vem vindo num tempo de um desmonte da cultura no nosso país. E isso pode ser visto sobre essa ótica de um extermínio das diferenças. Quando a gente acaba com essa possibilidade dessa diversidade pulsante de várias formas, fica muito mais fácil de a gente implementar um projeto hegemônico. Eu acho que esse é um ponto que merece um destaque. Enquanto a arte for um privilégio, o acesso à arte for um privilégio, ela não vai estar cumprindo sua função. E aí é aí que eu acho que entra um ponto muito importante do papel da escola, sabe? É hora de a gente repensar o lugar da arte nos currículos escolares. O fato de a arte ser vista como supérflua na sociedade e no mercado reflete também em como ela é tratada nos currículos. Então, a gente precisa pensar num ensino de arte que dialogue com as diferentes realidades, de forma que esse currículo seja pautado no afeto e na dimensão cultural de cada um, né? Abarcando as nossas histórias, as nossas memórias. E para isso, é necessário a gente entender a arte como um campo de conhecimento que basta por si só, muito além, né, de atividades de recreação, de lazer. Ela é uma possibilidade de ação e de transformação, é um posicionamento perante a realidade. E aí, a arte na escola ela não está para descobrir talentos ou para formar artistas. Se isso acontecer, que ótimo, maravilha. Mas a intenção é formar pensando na sensibilidade, aprender a ouvir, né, a escutar, aprender a olhar, aprender a sentir. Como que a gente vai desenvolvendo essas várias dimensões mesmo. Bom, então pensar a arte, né, nessa centralidade dela no currículo significa incorporar as culturas infantis e juvenis de forma a ampliar as possibilidades de formação desses estudantes. E nessa perspectiva, a arte ela se torna também um potencial enorme, assim, uma ferramenta que pode ser muito bacana para atingir os estudantes e as famílias nesse tempo da pandemia, porque ela atinge a gente na mente e no coração, né? É uma forma de comunicação que ela chega, ela te toca, ela permite a manifestação das emoções. E isso pode ser uma grande estratégia agora nesse tempo que a gente está vivendo para as escolas e para pensar nisso para depois da pandemia também. O Ailton Krenak, ele fala no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que cantar e dançar é usado por muitas sociedades, assim, né, é uma maneira de suspender o céu. E suspender o céu é ampliar os horizontes. E eu acho que é por aí. A arte é uma maneira de a gente ampliar os horizontes mesmo, né? Assim, é um lugar que ecoam vozes, cores, de diferentes formas. E é assim que a gente vai produzindo cultura e reescrevendo as nossas histórias.